Muito boa noite, seja bem-vindo a mais um programa do Clube do Vinil. Dessa vez, você já sabe, nosso bate-papo é com Zé Geraldo. Ele já está aqui nos bastidores. O avião dele, diretamente das Minas Gerais, demorou a chegar aqui em Mossoró, por isso que a gente atrasou um pouquinho, mas já já ele vai estar ao vivo aqui com a gente. Eu sou Cláudio Palheta, você já me conhece desde 2021, no meio da pandemia, desde 2020, na verdade, no meio da pandemia, nós criamos o programa do Clube do Vinil como uma forma de bater um papo, estava todo mundo dentro de casa, a gente não estava podendo fazer os nossos encontros, nossas feirinhas de vinil, a gente criou esse espaço aqui para conversar, essa brincadeira cresceu e com isso a gente já conversou com gente muito importante na música brasileira e essa noite vamos conversar com mais um Zé Geraldo. Antes da gente chamar o Zé Geraldo para cá, tem aqueles recadinhos de sempre, né? A gente pede a você que se inscreva no canal do Clube do Vinil de Mossoró, deixe sua curtida, deixe seu comentário, deixe sua pergunta, participe dessa entrevista, a gente já participou de muitas entrevistas junto, a tua participação é fundamental para a gente fazer um bate-papo bem mais legal, bem mais interativo. A gente pede a você também que siga as nossas duas páginas no Instagram, nós temos o programa do Clube do Vinil, onde a gente fala exclusivamente das coisas do programa, as entrevistas, os cortes, as homenagens, fala um pouquinho de música lá, e a página @Clube do Vinil Mossoró, onde você vai ver tudo do Clube do Vinil. Você vai ver os nossos encontros, as nossas feirinhas, os nossos associados e associadas mostrando o que eles têm, as suas coleções de vinil. Vou dar uma boa noite a geral que está aqui, Feitosa Folk, Marcos Derby, professor Lemuel Rodrigues, Saúl da Paraíba, Bismarck da Paraíba, Yuri, aqui tem Genildo Costa, grande poeta Genildo Costa, cantor, compositor moçoroense, aliás, moçoroense não, grossense, é grossense, Genildo? Me confirma aí, se quem nasce em Grossos é grossense. Nádia, todo mundo que está participando nos comentários, todo mundo que deixar uma boa noite desde já, Caio César Muniz, poeta, compositor que já teve o prazer de entrevistar Zé Geraldo em outros momentos. Boa noite a geral e um recado importante, né? O Clube do Vinil se transformará em uma entidade, uma associação. Estamos nesse processo. Para isso, precisamos regularizar o Clube do Vinil, precisamos aprovar um estatuto, precisamos aprovar as regras, precisamos escolher a nova diretoria. Para isso, um grupo está organizando um estatuto, uma comissão formativa dessa primeira diretoria oficial do Clube do Vinil. Essa reunião vai acontecer no dia 7 de outubro, no Boulevard, no Shopping Boulevard. Me confirmem se é isso mesmo, por favor, aqui nos comentários. E todos que tiverem interesse em conhecer o estatuto do Clube do Vinil de Mossoró e se tornarem membros oficiais do clube, devem participar dessa reunião. Então, dia 7 de outubro, é um dia de sábado, a partir das 9 horas, no Shopping Oasis ou Shopping Boulevard, alguém vai já confirmar para mim aqui, os nossos comentários chegam com um pouquinho de delay, vão comentar, a gente vai no decorrer do programa relembrando isso. Essa reunião é muito importante para fazer o Clube do Vinil ter um grau maior de organicidade, poder disputar os editais. A gente produziu tanta cultura durante essa pandemia de forma totalmente autofinanciada. Pensa, a gente entrevistou João Gordo, a gente entrevistou Fernanda Takai, Nando Reis, Charles Gavan, estava todo mundo dentro de casa. Agora a gente está entrevistando Zé Geraldo, que está de casa, está tomando uma cervejinha, já vi ele tomando uma cervejinha. Então, quer dizer, nesse período, o Clube do Vinil fez muito pela cultura, pelo entretenimento, e agora a gente quer organizar isso para poder levar o Clube do Vinil para um outro patamar. Agora, sem mais enrolação, vocês já deixaram os comentários, eu estou vendo aí, já está todo mundo falando. Quero convidar para bater papo com a gente aqui ao vivo na próxima 1 hora e meia, o grande cantor, compositor, um representante legítimo da música mais popular brasileira, mas que também não deixa de ter influências na música que foi feita no mundo todo, sagitariano como eu, fã de futebol como eu. Zé Geraldo, seja bem-vindo, boa noite. Seja bem-vindo ao ar moçoroense. A essa hora da noite aqui em Mossoró deve estar fazendo uns 35 graus, Zé Geraldo. Ô, Cláudio, boa noite. Um grande abraço para todos e, para mim é um grande prazer participar do Clube do Vinil.
contar meus casos aí. Um grande abraço para todo o pessoal aí da região. Zé, queria começar esse papo. A gente teve no princípio ali, você estava tentando entrar aqui na nossa plataforma virtual. Como é que tem sido para você, cara? Que você é um cara da década de 40, né? Nasceu em 44, se eu não me engano, tá chegando aos 80 anos. Como é que é para você lidar com o planeta Terra em meio a tanta tecnologia? Tô eu aqui em Mossoró, tá você aí nas Minas Gerais e a gente tá batendo papo essa noite. Ô, bicho, eu tenho um problema sério, assim, eu sei fazer o básico do telefone, né? O meu neto, Gael, está com 14 anos, ele desmonta o telefone, ele sabe tudo, assim. Mas aqui em casa, é que a Mon Amour, minha companheira, ela está fora agora e ela que me salva. Eu apanhei aqui para poder entrar. Nós temos aqui uma Bíblia, onde estão todas as senhas. Aí, finalmente, eu achei a senha do Face, eu consegui entrar. Cara, eu sou sempre o último a aderir, mas eu não fecho os olhos ao que está acontecendo. Só que, às vezes, eu não tenho muito saco também para ir aprendendo, a gente vai. Então, quando eu preciso de algum socorro, eu ligo para o Gael. Gael, ajuda o vovô aí ele me socorre. Zé, você mora onde hoje em dia? Cara, eu moro aqui na Parada Inglesa, que é a zona norte de São Paulo. Sim, você mora Eu em São Paulo, morei. tô falando das Minas Gerais, mas você já é paulistano há muito tempo, né? Não, a gente sai de lá, mas até eu escrevi agora uma música que vai ser título do meu disco agora que eu estou terminando, que é O Lugar Onde Eu Nasci, que eu digo, né, que mesmo estando longe, eu não saí daqui. Como está bonito o lugar onde eu nasci. Quer dizer, a gente sai do lugar da gente, mas eu estou sempre lá. Agora, 7 de setembro mesmo, eu toquei lá, na feira gastronômica. Foi muito, graças a Deus, eu tenho. Dizem que santo de casa não faz milagre, mas graças a Deus, lá na minha cidade, eu sou muito querido por todo mundo, sou amigo de todo mundo. E eu faço sucesso na minha cidade, graças a Deus. Você tem uma estátua na tua cidade, né? Procede isso? Sim, foi instalada na entrada da cidade em 2001, no dia 20 de janeiro, que é o dia do padroeiro, né? A festa do padroeiro, São Sebastião. Aí eu fui cantar lá no dia 20 de janeiro. A gente estava quase chegando na cidade, eles me enrolaram e me levaram para o bar. E não, porque nós temos um encontro em Ubá, e eu cansado da viagem, eu queria ir para o hotel dormir. Cara, eles estavam terminando de montar a estátua em frente ao hotel onde eu ia ficar, então eu tive que ficar em Ubá até 3 horas da tarde, para depois eu ir para lá. Quando eu fui chegando assim, que eu vi aquela multidão na entrada da cidade, e eu vi assim, alguma coisa alta, coberta com uma lona, eu falei, já sei. Eu estranhei um pouco na época, mas agora eu já acostumei. Graças a Deus é preferível se você ser homenageado enquanto você pode curtir, né? Eu vou lá, curto com meus Com amigos, certeza. tomo minha cervejinha, jogo futebol com eles, então, muito legal. Zé, começando para valer nosso papo, eu estudei um pouco da tua vida nesses últimos dias. Você nasceu em Rodeiro, né? Apesar da tua relação com o governador Valadares, você foi para lá na primeira infância, mas você nasceu em Rodeiro. Meu avô é mineiro, né? Ele nasceu numa cidadezinha aí chamada São Geraldo. Não sei se você conhece. Conheço, E claro. é, O meu pai frequentava lá São Geraldo, eu fui algumas vezes com ele. Tinha uma benzedeira lá, um sítio lá que tinha a dona Luzia, que ela cuidava lá de uma opção de coisas. Meu pai ia sempre lá se benzer. Eu fui algumas vezes lá em São Geraldo com meu pai. Aliás, eu já até pois é. toquei lá em São Geraldo. Meu avô nasceu em São Geraldo e viveu por muitos anos em Barbacena. E muitas das Sim. histórias que você conta, elas trazem esse imaginário dessa Minas Gerais agrária, dessa Minas Gerais de um tempo que não existe mais. Como é que foi tua infância? Como é que foi o início da tua história? Conta para mim, porque muito do que eu já ouvi lembra o que eu ouvi do meu avô Valentim ali em São Geraldo. Sim. Não, eu nasci na roça, né? É uma fazenda que era da minha família, na comunidade rural de Bagagem, que é uma comunidade rural, na zona rural de Rodeiro. Fica uns 3 quilômetros, 4 quilômetros da cidade, numa estradinha de terra. E a primeira, até os 7 anos eu fiquei ali, e com 7 anos minha família mudou para o Governador Valadares.
meu pai e o irmão dele adquiriram umas terrinhas lá, e eles foram mexer com a fazendinha lá, e nós mudamos para Valadares. Então, dos 7 anos até os 18, eu fiquei em Valadares. Nunca imaginei que seria um artista profissional. Meu lance era jogar futebol, eu achava que eu ia ser jogador. Se bem que lá em casa, o meu irmão mais velho, o meu saudoso irmão Carlos Antônio, ele que era o craque da casa, né? O Carlos Antônio era um craque. Todos os grandes clubes do Brasil que foram jogar em Valadares quiseram tirar ele de lá, né? Todos os grandes clubes do Rio, São Paulo e Belo Horizonte. Mas ele, por razões que só ele levou consigo, né? Ele não quis sair de lá. Então, e eu com 18 anos, eu trabalhava, desde cedo a gente começou a trabalhar lá em casa, todo mundo. Eu trabalhava numa construtora que estava construindo a rodovia Rio-Bahia. E com 18 anos, eles me levaram para São Paulo, para a Matriz, para eu estudar e trabalhar. Aí eu fiquei 2 anos em São Paulo, estudei, fiz o que eu tinha que fazer e fui transferido para a construção da rodovia Castelo Branco, com meus 20 anos por aí, 20 e pouco. Aí eu jogava futebol lá nos times de lá e tudo, e meus amigos me incentivavam a levar a carreira a sério e tal. E eu não tocava nada, mas eu gostava de sair na serenata lá com os amigos, aí eu me metia a cantar junto. Mas eu não tocava nada e nunca tive pretensão nenhuma de ser um artista profissional. Aí eu criei coragem e fiz um acordo com a companhia que eu trabalhava e fui passar um mês com a minha família em Valadares. O meu plano era voltar para São Paulo, ficar 2 ou 3 meses fazendo testes em alguns clubes. E se não desse certo, o meu plano B era ir para os Estados Unidos, que eu tinha uma opção de amigos de Valadares que tinham ido para os Estados Unidos e estavam se dando bem, trabalhando lá muito, mas estavam ganhando a verbinha deles lá e tal. Aí eu fiquei um mês com a minha família em Valadares. Quando eu estava voltando no ônibus para São Paulo, o ônibus bateu num caminhão na rodovia Rio-Bahia e morreram algumas pessoas. E eu fiquei com o meu lado direito todo quebrado lá e tal. Fiquei hospitalizado numa cidade chamada Carangola, distante mais ou menos uns 200 quilômetros de Valadares. Aí eu fiquei internado um tempo no hospital, ficava um tempo na minha casa em Valadares, um tempo no hospital. E aí, numa dessa aí que eu estava em casa, em frente à minha casa tinha uma família que era de amigos da minha família, né? O Paulo Cota, o filho da família, lá um dos rapazes, ele tocava numa banda de baile chamada The Fire Boys, lá de Valadares. O Paulo foi me visitar, eu estava todo quebrado lá debaixo de uma mangueira, pé de manga que tinha lá em casa, e o meu lado direito todo ainda imobilizado. O Paulo foi lá me visitar, levou um violão, desenhou alguns acordes e deixou comigo. Aí começou a minha história na música aí. Aí, quando eu terminei o tratamento, eu já fui para Santos, para casa de um primo meu, o Zezé Ferreira, que, aliás, me ajudou bastante. E fui fazer a fisioterapia lá, que eu tinha ainda problemas na perna direita. E aí, comecei a cantar em baile, e aí pronto, aí a música aconteceu na minha vida. Essa música, até eu fiz, agora na pandemia, eu escrevi. Essa história vai estar no meu próximo disco, chama O Menino, a Bola e a Canção. Vai estar no meu próximo disco. Legal. Zé, voltando um pouquinho, vou pedir um pause, aliás. Quero falar com quem está mandando comentários, perguntas. Agradecer a participação de todos: Simone, Caio César, Eliana, Clóvis. Pessoal, mandem perguntas. A gente, no decorrer do papo, vocês já viram que o Zé vai contando, é bem tranquilo e a gente vai encaixar essas perguntas. Podem ficar à vontade. Zé, queria saber de você o seguinte: voltando a Minas Gerais, voltando a Governador Valadares, é uma coisa que eu sempre pergunto aqui para todos os artistas que vêm ao programa do Clube do Vinil, e a gente já ouviu muitas respostas assim surpreendentes. Quem foram as tuas primeiras influências musicais? Quem foram os artistas lá na década de 50 e 60 que formaram musicalmente o Zé Geraldo? O primeiro Zé Geraldo. O primeiro Zé Geraldo, eu ainda criança, a gente ia para a fazenda do meu avô materno, os meus tios todos eram músicos.
E eles vinham da roça, lá para as 4 horas da tarde, eles vinham da roça, eles iam na cozinha, tomavam café, cada um pegava o seu instrumento, ia para aquele alpendre, tinha um alpendre grande, aquele varandão assim, e, e eles sentavam ali, e eu era criança, moleque, e encostava num deles assim, e ficava ouvindo aquela música, uma música simples do interior, normalmente falando de coisas da terra, algumas coisas assim. E, e o meu período já de adolescente e ainda na pré-juventude em Valadares, a gente escutava muito alto-falante na rua. Tinha a rádio, mas não tinha o hábito ainda de ouvir. Quando eu mudei para Valadares, os primeiros anos que eu morei lá, no lugar que eu morava não tinha energia elétrica. Eu estudava na roça os primeiros anos, então eu escutava a música raiz caipira do Brasil, que tocava nos alto-falantes, eu escutava. Foi essa primeira música assim que me pegou. Quando eu vim para São Paulo com 18 anos, aí eu escutei outros tipos de música. Eu escutei rock and roll, eu escutei Tião Carreiro. Teve um período que eu cheguei a sonhar que eu era Tião Carreiro, entendeu? E aí quando eu ouvi Bob Dylan, já com meus 20 anos, não, 20 e poucos anos, foi quando eu comecei a compor, com 20 e poucos anos. Aí, para mim, foi um choque assim, muito grande. Então, eu tive algumas influências, aquela música simples do interior de Minas Gerais, que misturou com rock and roll. Aliás, a minha música foi formatada nos... Eu morei com o Tim Maia, nesse período aí que eu me acidentei, quando eu comecei a mexer com música, eu gravei meus primeiros compactos ainda com o apelido de ZG, era o apelido que eu tinha, e eu ainda era um compositor, um cantor primário, né, as primeiras composições ainda, mas por influência, eu gravei mais por influência de pessoas que estavam ao meu redor do que o talento que eu ainda não tinha desabrochado, a minha poesia ainda não tinha... Aí eu morei com o Tim alguns meses, e o Tim falava comigo assim: ô ZG, vai cantar nos bailes para você aprender um pouco. Aí, cara, eu criei coragem e fui cantar. Cantei 9 anos em bailes, e a minha música formatou nesses quase 10 anos de baile que eu fiz. Cantei muito folk, rock, cantei tudo né, que era sucesso na época. Minha música formatou nesses quase 10 anos de baile que eu fiz. Você estava contando para a gente que em dado momento da tua vida você trabalhou na construção civil, né? Trabalhou na construção da Avenida Castelo Branco, em São Paulo, teve o acidente de ônibus. Até ali não existia o Zé Geraldo artista ainda, né? Mas depois dali, mesmo quando o Zé Geraldo artista passou a acontecer, você estava nos contando agora das bandas de baile, você continuou trabalhando no mundo corporativo. Até quando na tua vida você arrastou essa coisa de trabalhar, um trabalho formal, vamos dizer assim? Não, esse período aí, quando o Tim falou para mim esse lance de eu ir cantar nos bailes, então eu fui cantar nos bailes, procurei... Você falou Avenida Castelo Branco, mas é Rodovia Castelo Branco, só para corrigir. Eu procurei a construtora que eu trabalhava antes. A construtora estava trabalhando num consórcio aqui na construção do Minhocão, em São Paulo. Então, eu voltei para a construtora, fui trabalhar, e nos fins de semana eu cantava nos bailes. Aí isso foi quase 10 anos. A minha música formatou, meus amigos começaram a me incentivar a participar de festivais. E eu comecei a participar de festivais, chegou uma hora que eu achei que era hora de correr o risco e pedir a demissão de quase 10 anos que eu trabalhava numa empresa e encarei a carreira artística, mas trabalhei só na construção civil, estradas, e depois na construção civil, Minhocão, em São Paulo. Você, àquela altura do campeonato, como é que foi a reação da tua família, dos teus pais, da tua companheira à época, quando você disse, vou abrir mão do terno, vou viver de música? Ó, primeiro meu pai veio em São Paulo e quase me bateu, né? Porque ele falou: pô, olha o nível de vida que você tem, você 2 filhas pequenas, e você vai fazer uma coisa dessa e tal. Aí eu falei: ó, pai,
O meu irmão não quis ser profissional de futebol, ele teve os motivos dele. Agora, eu vou falar para o senhor, eu vou tentar a carreira. Se não der, agora, a única coisa que eu queria pedir ao senhor, não fica contra mim, não. Pelo menos fica em cima do muro, porque uma hora o senhor pula para o lado de cada muro. E, graças a Deus, ele compreendeu, e os primeiros anos foram difíceis, apesar de eu ter tido sucesso de início, mas foram anos difíceis, porque eu estava acostumado a tocar em baile, né, bicho? É diferente, são universos diferentes. Eu não dependia da música para viver. E quando eu gravei meu primeiro disco, eu tive sucesso assim imediato, mas eu era uma pessoa, era um artista sem turma. A minha música não era rock and roll, não era MPB tradicional, não era sertanejo, não era samba, não era pagode. Então, eu fiquei uns tempos sem turma, isso me deixava inseguro. A segurança, a timidez caminham juntas e me prejudicou muito assim nos meus primeiros anos. Eu bebia muito, não por causa disso, né? Eu bebia porque eu gostava de beber, mas isso, também por causa disso, né? Então, foram tempos assim difíceis, apesar de eu ter sucesso, tudo, mas graças a Deus depois o bonde entrou no trilho e estou seguindo. Zé, você falou sobre o teu processo de rompimento com o trabalho formal para seguir na carreira de artista. E hoje eu estava assistindo uma entrevista tua onde você conta a reação do teu patrão ao saber que você ia abrir mão do trabalho. Você era gerente de RH, era isso, né? Ao saber que você ia deixar, entregar o trabalho para se tornar um artista. Queria que você contasse, porque aqui no nosso chat nós temos vários artistas, várias pessoas que também trabalham com música, com poesia, com literatura, e eu acho que essa é uma história muito bonita e muito exemplar para todos nós que trabalhamos com isso. Então, ó, também eu sempre, a oportunidade que eu tenho é de louvar a minha ex-companheira, que é mãe das minhas filhas, a Isilda. Cara, eu com duas filhas pequenas, foi a pessoa que mais me incentivou a largar tudo, foi ela. Então, ela tem um papel importantíssimo, assim, na minha história, e ela sabe disso, nós somos amigos, e ela sabe da importância que ela teve tudo aí. Mas a história foi o seguinte, eu trabalhava de segunda a sexta, tirava a terno e a gravata e ia tocar nos bailes. Aí os bailes me ensinaram a postura no palco, a lidar com o microfone, a lidar com o instrumento. Os bailes me ensinaram isso. Aí os meus amigos começaram a me incentivar a participar de festivais. Eu comecei, então, a participar de festivais. Eu tinha uma secretária na empresa que eu trabalhava e eu falava, ó, pesquisa aí onde vai ter festival no Brasil. Aí eu participava dos festivais. Então acontecia um fenômeno assim que me fortaleceu muito. Eu chegava na cidade do interior, cara, ninguém me conhecia. Aí eu cantava minha música, também ninguém conhecia a música. A partir daquele momento, cara, parecia que eu era da cidade, a cidade inteira torcendo para mim. Porra, isso era emocionante. Até hoje, quando eu conto isso, eu me emociono, porque foi uma coisa muito importante assim, na minha história, para minha autoestima. Aí eu vim embora, cara. Aí eu virei o rato de festival. Era primeiro lugar, segundo, melhor letra. E quando eu voltava chegava segunda-feira, eu botava o terno para trabalhar. Começou a ter um conflito na minha cabeça. Eu lembrava daqueles momentos que eu vivia no palco, nos festivais. E aí eu estava esperando uma hora. Aí o grande lance que aconteceu, eu fui participar, tinha um baterista que tocava com a gente nas bandas de baile, Gilberto. Ele chegou para mim e falou, Zé, vai ter um festival estudantil em Osasco, e você não é estudante, você podia colocar uma música no meu nome, e a gente leva a banda e a gente defende a música lá no festival. Tá bom, aí eu botei a música, Mundo Velho Cansado, coloquei a música minha no nome do Gilberto. E fomos defender a música lá. Cara, a música virou uma febre, assim, ela tem um larará no fim, todo mundo cantava, era impressionante. Quando chegou no dia da final, o ginásio em Osasco abarrotado de gente, todo o povo cantando a música, cara. Quando foi na hora de anunciar os vencedores, a diretora subiu no palco, falou, ó, eu tenho informação que esse rapaz que cantou a música, que era eu, né?
eu tenho informação que ele é profissional e que essa música é dele. Eu sou professora do Gilberto desde o primeiro ano. Ela acabou com o Gilberto, ela falou, eu sou professora do Gilberto desde o primeiro ano. Eu conheço todas as dissertações que ele fez. Com todo respeito, Gilberto, você não consegue, você não tem condições de escrever uma poesia dessa. Aí eu fui lá para fora, a música está desclassificada, eu fui lá para fora, entrei no carro, cara. O público, o ginásio inteiro vaiando. Os caras, os vencedores não conseguiram cantar. Aí o pessoal foi lá fora, me pegou, me levou de volta no palco. E todo mundo cantarolando a minha música. E naquela noite, eu tomei a decisão, falei, eu vou me preparar e daqui a uns meses eu vou encarar a carreira. Aí quebrei meus cartões de crédito para não comprar nada mais fiado, fui acertando minhas coisas. Quando deu mais ou menos uns 6 meses, lá na companhia que eu trabalhava, o prédio 9 andares, era toda a companhia. No 9º andar era a diretoria e na cobertura era onde aconteciam os encontros, as festividades e tal. Aí um dia teve um desses encontros lá, e estava a diretoria, estavam os gerentes todos, nós bebendo, conversando fiado e tudo lá na cobertura. Eu cheguei para o presidente e falei, doutor Arnaldo, eu precisava falar com o senhor. Aí ele falou assim, pega 2 uísques aí e vem na minha sala. Eu peguei 2 uísques e desci lá na sala dele. Aí eu falei para ele, ó, o senhor sabe que eu sou músico de fim de semana e eu tenho participado de festivais e tenho tido um retorno assim, muito animador, está me encorajando e eu tô me preparando assim, para encarar a carreira artística profissionalmente. Aí ele falou comigo assim, porra, cara, eu estou morrendo de inveja de você. Eu tenho esse império aqui, mas eu não sou um cara realizado. Eu, quando era universitário, eu fazia teatro na faculdade, e um dia, numa reunião da família, eu falei para o meu pai que eu fazia teatro na faculdade, que eu tinha vontade de ser ator. Aí ele falou, meu pai falou que ator era um negócio de viado, e que se eu fosse ator ele ia me deserdar e tudo, e tudo. E hoje eu sou um cara que eu te admiro pra caralho. Pega esse uísque aí, vamos lá em cima falar para os seus colegas gerentes dessas vezes. Aí subimos lá e fizemos uma maior festa, todo mundo me... Porque meus amigos gerentes acompanhavam nos festivais e tudo. Então foi aí a grande decisão, assim, da minha vida, né? Uma das grandes, né? Graças a Deus deu certo. Meu pai queria me bater, mas no fim ficou orgulhoso e tal. Zé, nesse momento em que você assume a persona de artista, a tua música ela começa a se delinear de forma mais concreta. Hoje, fazendo a pesquisa e ouvindo que as pessoas falam sobre o teu trabalho, você sempre teve uma caracterização de rock rural, rock da roça. E eu ouvi teus discos para a gente bater esse papo. Eu sempre gosto de escutar a obra do artista antes da gente conversar. E, de fato, tem coisas na tua música que parece que a gente está ouvindo música sertaneja, parece que a gente está ouvindo música lá do interior de Minas Gerais, e parece que tem momentos que a gente está ouvindo Bob Dylan, parece que a gente está ouvindo Raul Seixas. Como é que é essa amálgama de influências? Como é que foi que surgiu essa coisa desse rock rural? Quando você me responder, eu vou linkar com uma pergunta que alguém fez aqui, eu vou procurar ela, falando sobre outras figuras e querendo saber de você se elas podem ser consideradas como rock rural também. Mas vai lá. Eu sempre fiz a minha música. Eu tive as influências de, como falei, da música do interior, música que chamava música caipira, as coisas simples do interior. Depois eu descobri rock and roll, folk, blues, a música country. Eu cantava tudo isso nos bailes. E eu percebi que aquela música simples que eu trouxe do interior, assim, a estrutura harmônica dela era a mesma do rock and roll, do blues. 2, 3 acordes naturais, é o sentimento, o discurso, a poesia. Mas eu nunca rotulei a minha música, cara. Aí, pelo meio do caminho, o saudoso e querido amigo Zé Rodrigues, o Zé Rodrigues foi um dos caras que mais me incentivou, assim, na minha carreira, né? Ele me achava meio triste, assim, pelos cantos, sem dinheiro. Aí ele vinha, enchia minha bola. O Zé foi um grande amigo, assim. O Zé Rodrigues começou a falar
que eu fazia rock rural. O Zé Rodrigues começou com essa história aí, que eu fazia rock rural. Até se o pessoal procurar na internet aí, tem uma entrevista bonita dele que ele fala de mim, assim, com muito carinho, e fala desse lance do rock rural. Então, o Zé Rodrigues começou a falar isso para mim, cara. Toda vez que eu encontrava com ele, ele falava, pô, e como é que tá o homem do rock rural? Você é o nosso seguidor e tal. Aí, pelo meio do caminho também, o Renato Teixeira, meu brother querido, meu irmão querido, o Renato começou a falar que eu fazia folk. Eu ia na casa dele e a gente bebendo lá e tal, e ele falava, Zé, mas você, cara, você é o folk man brasileiro, o Renato falava. Então ficou esse negócio, cara, e eu comecei a ser chamado de roqueiro da roça, né? Aí quando foi, eu até fiz a música, eu morava na Serra da Cantareira, o Renato que me levou para Cantareira. Eu fiquei 10 anos lá, antes de vir aqui para a Parada Inglesa. Um dia o caseiro me acordou cedinho e falou, Zé, um bicho arrombou o galinheiro, comeu as galinhas, cara, tem pedaço de galinha por todo lado. E eu falei, e o galo? Tinha um galo lá, velho, cara, chamava Nelson Gonçalves, ele cantava o dia inteiro. O Nelson, o Nelson Gonçalves, eu falei, e o galo? E o Nelson? Ele falou, o Nelson ficou escondido lá em cima do puleiro. O Nelson escapou, cara. Aí nós fomos lá em Mariporã, compramos outras galinhas, viemos, compramos a tela e fomos consertar o galinheiro, eu e o caseiro, o André, né? E eu comecei a consertar o galinheiro e eu comecei a cantarolar. Estica a tela, bate o prego, serra o pau, o bicho fez no meu quintal, o estrago no galinheiro, foi pena voando por todo lado, o galo assustado no alto do puleiro. Então eu fiz a música para brincar lá com o caseiro, né? Naquele momento que a gente tava arrumando o galinheiro lá. E aí um dia, cara, eu estava no trânsito assim, eu ficava cantarolando a música, falando, pô, eu vou acabar transformando esses versos aqui no Roqueiro da Roça. Aí um dia, eu estava no trânsito, parou tudo, cara. Eu peguei, não tive dúvida, entrei num posto de gasolina, sentei lá, pedi uma cerveja, aí escrevi aquela parte falada toda, gravei o vídeo, gravei o clipe lá na Serra da Cantareira, e uma parte eu gravei na Vila Madalena, na sinuca que eu jogava lá com meus amigos. Eu falei para minha filha, ó, eu vou lá jogar com meus amigos, você vai lá e filma a gente, mas você não fala para que é, não. Aí eu fui lá jogar sinuca com meus amigos lá na Madalena, aí minha filha foi lá, filmou tudo, e depois eu botei no clipe, Roqueiro da Roça. Então, isso aí foi um apelido que eu vim ganhando pelo caminho e que acabou colando, né? Legal. Pessoal, vou só pedir uma coisa para vocês que estão nos assistindo. Batam um print desse nosso papo, joguem no Instagram, joguem no WhatsApp, para a gente trazer mais gente aqui para o nosso canal, para nossas redes sociais, para a gente conseguir dar conta de seguir fazendo o programa do Clube do Vinil. Um outro recadinho, vocês já sabem, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, manda para a família, manda no grupo dos amigos, manda no grupo da bola, que assim a gente vai divulgando o nosso bate-papo aqui com o Zé Geraldo e todas as outras entrevistas que a gente já fez. Zé, complementando a isso que você está falando, nosso amigo Saul, diretamente lá da Paraíba, pergunta o seguinte: você se inclui, assim como Sá, Rodrigues e Guarabira, no estilo rock rural? Você considera que esses caras também compõem esse rock rural brasileiro? Não, com certeza, como eu falei, aliás, a primeira menção a rock rural foi o Zé Rodrigues que deu na Rodrigues que criou música. esse termo, então. Ele criou esse termo, oriundo talvez da música americana, tem as bandas de rock americana que são roqueiro da roça, né? Então, isso aí não é nosso, não, isso é de lá. O Zé Rodrigues foi o cara que falou pela primeira vez na música Casa de Campo, que a Elis gravou e tudo. Ó, eles são, acho que, os pioneiros do rock rural. Eu só comecei a aceitar que eu fazia rock rural depois que o pai do rock rural falou que eu fazia, né, que foi o Zé Rodrigues. Mas eu nunca liguei assim para rótulo, não. Eu faço música, não fico pensando assim, né? Cara, a gente chega a 1979, você viajou às cidades do país na década de 70, nos festivais de interior, e em 79 você grava o teu primeiro trabalho com a CBS, o álbum O Terceiro Mundo. Como é que foi o processo de gravação desse álbum? Quais são as recordações que você tem?
Bom, eu falei que eu já tinha virado um rato de festival, né? Então eu selecionava os festivais pelo valor do prêmio, porque quanto mais alto o valor, mais concorrido era. Eu estava afim de seguir, né? Eu procurava os festivais de maior nível. Aí um dia, cara, eu era gerente de RH, eu fui almoçar em casa e mais uma vez a Isilda, mãe das minhas filhas, falou: "Ó, o tio Antônio trabalha na Ericsson e e vai ter um festival de música lá na Ericsson, e ele trouxe uns papéis aí para você escrever." Aí, quando eu vi o valor do prêmio, eu falei para ela: "Mas o prêmio é muito baixo, acho que eu não vou participar, não." Olha como é que a vida é. Aí ela falou: "Puxa vida, mas o tio Antônio vai ficar tão feliz se você participar, porque ele trabalha lá há tantos anos, e já pensou um sobrinho dele participar do festival lá." Aí eu peguei, fui lá e fiz a inscrição. E, e o presidente do júri era o Souza Homem de Melo. E no júri estava o produtor. Eu preciso pegar uma água aqui, que estou precisando. Vai lá, pode ir lá, é o tempo que a gente dá um recadinho aqui. Só um minuto, por favor. Enquanto nosso querido Zé Geraldo vai tomar uma água, eu estou aqui tomando com a nossa canequinha do Clube do Vinil de Mossoró. Se você quiser uma caneca dessa, participe da nossa reunião dia 7 de outubro. Eu vou tentar abrir aqui, pessoal. O Zé Geraldo já está voltando, não sei se vai dar tempo. O Instagram do Clube do Vinil, para mostrar para vocês o nosso recado a respeito da reunião que vai ser realizada para não vou conseguir abrir aqui, pessoal, desculpa, mas a gente tem uma reunião convocada para o dia 7 de outubro, a partir das 9 horas, no Shopping Boulevard, eu acho que é isso, se não for, vocês me corrijam, mas acho que é Shopping Boulevard, vou tentar aqui abrir aqui no celular. Essa reunião vai discutir o estatuto do Clube do Vinil de Mossoró. Então, se você quer fazer parte do Clube do Vinil, se você quer poder escolher a nova diretoria do Clube do Vinil, então é Shopping Boulevard, a partir das 9 horas, dia 7 de outubro, será lido e discutido o estatuto do Clube do Vinil de Mossoró. Então, se você quer participar, se você quer fazer parte do Clube do Vinil, se você quer ter a carteirinha de sócio do Clube do Vinil de Mossoró, você tem que participar dessa reunião. É um dia de sábado, todo mundo que faz parte da nossa lista do WhatsApp, quem não faz também está convidado, quem curte vinil, quem quer entrar nesse universo está convidado. Já está de volta aqui nos nossos estúdios, Zé Geraldo. Pode retomar, Zé, a palavra é sua. Bom, então, aí ela falou para mim: põe a música lá e tal. Aí eu escrevi duas músicas lá, e o presidente do júri era o Zusa Homem de Melo. E fazia parte do júri o produtor Romeu Giosa, que nesse tempo produzia na CBS. Aí eu ganhei, nesse festival eu ganhei melhor letra, quarto lugar, e ganhei primeiro lugar. Aí o Romeu me levou para a CBS e produziu meus 3 primeiros discos na CBS, né? O Terceiro Mundo foi o meu lançamento, né? Eu tinha ido participar do Festival de Ilha Solteira no fim de 78. E eu venci o festival lá também. E o cara que tirou o segundo lugar ficou meu amigo, a gente ficou mostrando música um para o outro, Lúcio Barbosa, e ele me mostrou a música Cidadão. E eu falei: "Bicho, alguém já gravou?" Ele falou: "Não." Pô, eu falei: "Ó, eu tô aí conversando com gravadora e tudo, você deixa eu gravar?" Aí eu tive o grande. Ele me mostrou de madrugada lá, a gente mamado, tinha bebido. Estava emocionado porque 2 horas antes eu venci o festival. Nós sentamos lá na praça em Ilha Solteira, rodeado de universitários, bebendo. E aí, lá pelas tantas, ele mostrou a música para mim, Cidadão, cara. Eu desabei a chorar. E aí, isso foi outubro, novembro de 78. Quando foi junho de 79, eu fui lançado. E eu lancei a música e a música me lançou. Graças a Deus, um grande presente que o Lúcio. Aliás, o Lúcio faleceu há pouco tempo, que ele tenha um bom descanso, que Deus dê a ele um bom descanso. Ele foi um grande presente que ele me deu, eu espero ser merecedor dele.
Zé, você tem falado muito aqui nesse papo, e eu já vi você falando em outros tantos papos que eu assisti, sobre a questão da composição, né? Em boa parte, os festivais que você ganhou tinham a ver com isso, melhor letra, melhor canção e tal. Como que é o processo da composição para você? Quando foi que você começou a perceber que você era um compositor, que você era um escritor, um poeta? Ah, cara, eu não tenho assim um método para escrever, né? Eu fui fazendo minhas músicas e, claro, a minha poesia desabrochou, você vai ficando. O tempo também te ensina alguns atalhos, né? Algumas coisas e tudo. Mas eu não escrevo muito, assim, muitas músicas por ano. Eu faço música basicamente para mim, porque eu fiquei um pouco marcado assim no início da minha carreira. Eu ia todo feliz mostrar a música para um artista, aí ele falava assim para mim: ô Zé, quem tem que gravar essa música é você, cara, a música é a sua cara. Então aí eu fiquei um pouco marcado com isso. Ó, eu até tenho uma história com a música Senhorita. Eu fiz Senhorita, eu tinha 23 anos, foi no ano de 1968. No meio do ano, eu ia fazer 24 anos em dezembro, e eu fiz a música em junho de 68. Estava guardada a música estava guardada e tudo. Aí quando o Chitãozinho e Chororó, quando os irmãos fizeram o primeiro sucesso nacional com a música Fio de Cabelo, a gravadora Copacabana deu uma festa lá em São Bernardo para comemorar o primeiro sucesso nacional deles, né? E o Chitão falou para mim: ô Zé, mostra uma música para o nosso produtor, para a gente gravar uma música sua. Porra, para mim ia ser ótimo, cara. Isso era 84, 83, 1984, por aí. Aí eu fui mostrar a música pro produtor dele, cara. Eu mostrei Senhorita, que eu achei que Senhorita era uma linguagem assim mais próxima do sertanejo, né? Aí o produtor falou para mim assim: ô Zé, suas músicas são muito complicadas. Porra, bicho, eu fui embora frustrado demais. Aí no show eu até falo, né? Realmente o cara tinha razão, bicho. Você entender, aqui é pequeno, mas dá para nós dois. E se for preciso, a gente aumenta depois. Pô, o cara tem que ser um filósofo com pós-graduação em Harvard. Mas o meu processo de criação, ó, eu nasce assim, eu sempre falo que o passarinho traz os versos para mim, né? Eu estava, aqui perto de casa tem uma avenida que eu saio com a minha companheira, Mon Amour, a gente sai para caminhar quando eu estou em casa fim de semana. Dia de semana também a gente caminha. Mas fim de semana, quando a gente vai caminhar, tem um empório que a gente para lá, toma umas e tal. E aí estava muito calor, nós estávamos debaixo da árvore, e tinha um sabiá laranjeira apaixonado em cima de nós, assim, mas o bichinho cantava e cantava e cantava, e fio, 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 e fio, fio, fio. Aí eu peguei a caneta e escrevi um verso: se eu fosse um sabiá laranjeira, eu passava a manhã inteira cantando para ela, pousado no galho, bem pertinho da sua janela. E fiquei cantarolando esses versos aí durante um tempão, e agora eu fiz a música, entendeu? Até já gravei, vai estar no meu disco desse ano aí, sabiá laranjeira. Então não tem um processo assim. Às vezes um verso vem na minha cabeça, eu escrevo e jogo lá na minha. Eu tenho uma pasta. Quando eu mexo naquela pasta, sai pelo menos 2 músicas de lá, cara. Então, eu não escrevo assim de quantidade. Eu fiz o meu disco agora, 11 músicas. Eu não devia ter mais de 14, 15 músicas para escolher 11, cara. Eu não escrevo Você muito. Assim, estava no limite ali. É. Eu vi uma vez o Djavan falar, ele falou: ó, quando eu comecei a gravar, eu tinha 30 músicas para escolher 10. Aí o tempo também vai te ensinando algumas malandragens. Você não precisa fazer 30 músicas para gravar 10, entendeu? Eu não tenho hábito, eu não tenho. Poucas pessoas gravaram música minha, nunca teve interesse assim. Agora que os sertanejos quase todos gravaram Senhorita, né, já teve mais de 30 regravações, então. Mas nunca tive muita gente assim gravando, um ou outro. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tô procurando aqui, eu vi que o Regi deixou uma pergunta. Pronto. Eu quero te fazer 2 perguntas. Eu vou ler a pergunta dele e vou engatar com outra. A crítica social e política é bem presente na obra de Zé Geraldo. Isso é Regi Carter, nosso colega, também jornalista aqui de Mossoró, viu, Zé?
essa temática continua presente no álbum que está para sair, Zé. Ele pergunta sobre essa característica de você ter uma música politizada e quer saber se no próximo álbum a gente vai ter isso. Mas eu queria linkar essa pergunta com uma outra coisa. O Zé Geraldo atravessou a luta contra a ditadura militar, a luta pela redemocratização do país. Você sempre foi um cara muito engajado, que sempre teve lado. Você tá vindo um novo álbum teu por aí, como pergunta o Regi. Como é que você está vindo o Brasil de hoje? Depois do que a gente passou, depois da pandemia, depois do bolsonarismo, enquanto artista, enquanto defensor da cultura, qual que é a tua posição sobre isso? O que é que a gente pode esperar isso na obra do Zé Geraldo, mas também nas palavras do Zé Geraldo? Não, ó, eu no tempo, 30 anos atrás, eu era mais atuante, nós tínhamos um objetivo que era mudar o sistema eleitoral, nós tínhamos a gente estava lutando contra o sistema. A minha música ela sempre falou do tempo que eu estou vivendo, né? Claro que também você vai chegando num determinado momento da sua vida que você fica observando, você é um observador privilegiado do que está acontecendo e o que está acontecendo? Intoxicou muito, ficou muito tóxico a discussão no país nos últimos anos, por motivos diversos que a gente sabe, não vale nem aqui perder o horário para a gente falar, mas que ficou uma relação muito tóxica. Você não pode dar opinião de nada, você não pode falar que gosta de beber Coca-Cola, que a Fanta te agride, você não pode falar que você é desse time, que o outro te xinga a sua família. Então, tem o tempo também da minha idade. Eu não tenho mais condição de bater boca com idiota, com pessoa que não tem. Eu não tenho condição mais, cara, de saúde, eu não tenho ficar. Porque virou um radicalismo tão forte que ninguém vai convencer ninguém. Ninguém convence ninguém. Todo mundo acha que está certo. Então, eu não tenho esse tempo mais, cara. Eu vou fazer 79 anos agora no fim do ano, mas agora minha música continua sendo crítica. Toda música, o Chico César sempre fala isso comigo, toda música é política. Todo ato seu é político. Então, a minha música ainda olha, eu tenho filhos, eu tenho neto, todo mundo sabe minha posição ideológica, eu não preciso ficar pregando nada. Eu tirei um pouco o pé do acelerador de não participar de debates, de coisas, porque eu não tenho mais paciência nem saúde, cara. Eu tenho alguns problemas de saúde, eu não tenho condição de ficar me aborrecendo e batendo boca com... Enfim, não tenho mais esse tempo. E as minhas filhas foram incentivadas pela minha atuação, elas seguem a minha linha, os meus amigos ao meu redor, enfim, mas a minha música continua sendo uma música que tem essa preocupação social, porque as coisas estão acontecendo do meu lado e eu não posso achar que não estão acontecendo, né? Então, existe, sim, claro que o tempo te ensina também a ter algumas sutilezas que eu não tinha 40 anos atrás, né? A minha poesia não tinha aberto ainda algumas. Então, hoje, depois do tempo, te ensina algumas sutilezas que você continua falando as coisas com uma outra poesia. Então, ficar velho ensina algumas coisas para quem quer aprender, sabe? Eu tenho outras perguntas a fazer, mas acho que você tocou num ponto que é muito legal, né? Nós estamos aqui, você tem quase 80, eu tenho 30, são 50 anos de distância. O que ficar velho, Zé Geraldo, para você enquanto artista impactou? Você estava falando sobre as transformações que você teve, os aprendizados. Fala um pouco para a gente, como é que é ficar velho no Brasil, como é que é ficar velho sendo um artista? Cara, eu só me sinto velho quando eu fico doente. Eu tenho problemas pulmonares. Esse ano eu tive em janeiro, lá em Vitória, um ataque sério e tudo. Mas quando eu estou normal, as minhas filhas mesmo falou, pai, a sua turma é a nossa turma. O Renato sempre falou para mim que a música ela rejuvenesce a gente. Eu tenho um contato muito grande com todas as gerações. Pais que levam filhos, eu tenho um contato com pessoas muito jovens, cara.
Tem uma relação. Então, eu estou produzindo, eu estou fazendo show, eu vou para a estrada, eu tenho uma equipe de trabalho, eu sou o mais velho e eu sou o que chego primeiro e sou o último que saio. Se precisar dirigir de madrugada a van, eu dirijo. Até outro dia mesmo, eu, o Célio, nosso produtor, nossa carteira da categoria D, a gente mesmo dirigia a van e tudo. Eu não me sinto velho, não, cara. Eu vou me sentir velho quando eu não estiver mais produzindo. Todos os lugares que eu vou, graças a Deus, sempre está quase esgotado. Um número assim de pessoas, inúmeras gerações, assim, pessoas da minha geração e pessoas de outras gerações mais jovens que cantam meus versos assim, que, porra, isso aí é um alimento, é o meu alimento, cara, isso aí. E graças a Deus eu tenho uma saúde boa. O único problema que eu tenho é um problema pulmonar, mas eu sou rígido, eu acompanho, tenho um pneumo que me acompanha, periodicamente eu estou fazendo teste, fazendo coisa. Então, enquanto eu sentir, eu sou um cara, saúde muito boa, eu jogo, só não estou jogando bola mais, porque não tem, eu estou procurando um time aí sub-80 para jogar e não estou achando. Zé, você gravou 5 discos em gravadoras, 3 na CBS, 2 na Copacabana, e depois você se torna um artista independente. O que isso representou àquela altura? Você se sentiu mais livre? Você se sentiu com mais condições de fazer o trabalho que você queria fazer? Por que você se tornou independente àquela altura do campeonato? Acho que, inclusive, você foi um dos primeiros grandes artistas brasileiros a assumir a condição de independente, não? Olha, cara, hoje, por exemplo, é fácil ser independente hoje. Você tem a internet aí, você se comunica com o Hoje você mundo, né? monta um estúdio em casa. Não, mas comigo aconteceu o seguinte, cara, eu gravei 3 discos na CBS. Eu tinha uma música na novela, e naquela época a gravadora tinha um divulgador, era ele que programava, fazia os programas de televisão para os artistas e tudo, rádio. E eu tinha uma música na novela, cara, eu não fazia televisão, aí eu fui no presidente, que era o Munhoz, era um espanhol, e eu, pô, chorei as pitangas, falei, presidente, pô, as gravadoras começaram a pagar o jabá para tocar no rádio, e eu ficava de lado, eu não tinha jabá, eu não tinha dinheiro para pagar, a gravadora não pagava. Aí fui falar com o presidente, ele falou que eu estava nos planos da CBS para daí uns 4 anos. Eu falei, pô, presidente, minhas filhas são pequenas, não pode esperar, pô, eu não posso esperar 4 anos. Então, uma música na novela, com toda, assim, a estrutura da CBS, eu tive coragem, implorei para ele. Um dia o Fagner estava lá, eu pedi para o Fagner dar um toque nele também. Eu sei que eu consegui sair. Consegui sair e fui radicalmente, fui para Copacabana, que era o próximo oposto, cara, assim. Imagina, a CBS era muito sofisticada para mim, e a Copacabana era muito simples. Os diretores da Copacabana, o seu Rosvaldo e o Adiel, cara, eles eram pessoas assim muito boas. O seu Adiel, o seu Rosvaldo me viu muito triste, assim, falava: você é um poeta maravilhoso, por que você não grava sertanejo? Por que você não grava lambada? Falei, pô, bicho, eu só sei fazer essa minha musiquinha aí. Aí o que aconteceu? Alguns produtores começaram a dar piruada nas minhas letras, cara. Começaram a dar piruada e eu falei, pensei, aí teve um grande lance assim que foi fundamental para mim, cara. Eu não conseguia fazer show em São Paulo porque os produtores falavam que eu não tinha público em São Paulo que justificasse uma produção em São Paulo. Aí eu para tocar tinha que ir longe, cara. Aí um fim de semana eu fui fazer um show em São Bernardo do Campo, no Teatro Cacilda Becker, e era o show sexta, sábado, domingo. Nós fizemos 6 sessões abarrotadas, cara. E tinha um amigo poeta, parceiro, jornalista, escritor, Tavares Dias. Nessa época ele estava trabalhando comigo. O Tavares convidou o jornalista Roberto Moura, que era do jornal O Dia, tinha sido do Pasquim e era do jornal O Dia. Convidou o Roberto Moura para ir lá assistir o show. O Roberto Moura convidou um amigo dele chamado Raul de Queiroz. Aí eles ficaram abestalhados com o que eles viram lá, cara, aquela multidão cantando todas as minhas músicas.
E o Raul perguntou, eu nessa época eu jogava numa seleção de Masters, só de ex-profissionais de futebol, né? Chamava Milionários. O Teodoro, o ex-jogador, me levou para jogar lá com eles. Eu jogava no veterano. Então, o Raul de Queiroz só me chamava de veterano. Ele falou assim, ô veterano, por que você não toca, por que você não faz show em São Paulo? Falei, porra, bicho, os caras falam os produtores falam que eu não tenho público, que justifica e tal. Aí ele falou, toma meu cartão, me procura que eu vou arranjar um lugar para você tocar. Aí um dia enchi de coragem, fui lá no escritório dele. Ele era diretor financeiro do Sistema Globo de Rádio. Aí ele chamou a secretária dele e falou assim, liga para aquele rapaz lá do Sesc Pompeia, de vez em quando ele vem trazer convites para nós aqui, liga para ele, quero falar com ele. Aí ligou, botou o cara na linha, aí ele falou assim, ô fulano, eu preciso de um fim de semana aí para eu fazer uma produção de um artista aí no Sesc Pompeia. Aí ele falou assim, quem é? Ele falou, não interessa. Aí o cara devia favores para ele, aí o cara ofereceu 3 fins de semana para a gente escolher. Eu escolhi um, começamos a trabalhar. Aí, cara, quando chegou no fim de semana do show, na sexta-feira, o show era sexta, sábado, domingo. Eu cheguei sexta-feira, 7 horas da noite, no Sesc Pompeia. A fila de público dava a volta na quadra, cara. Aí eu perguntei pro porteiro do Sesc, o que é isso aí? Ele falou, é o povo que veio te ver, bicho. Cara, eu fui pro camarim e desabei. Aí foi a primeira vez que eu percebi uma grande parte da plateia era feita de admiradores do Raul Seixas, cara. Eu botei a mão no céu, obrigado, Senhor. Falei, porra, não tô sozinho. Aí eu parei de fumar os 2 maços de cigarro que eu fumava, todo dia. Fiquei 8 anos sem beber e dei uma banana, o sistema virou as costas para mim, eu virei as costas para o sistema e fui para a estrada, cara. Forjei a minha carreira na estrada a partir de 84, 85, graças a Deus, longe da grande mídia. Aí, quando eu público, graças a Deus, um público muito grande em todos os lugares que eu vou. Quando eu percebi o quanto eu era querido, cara, isso mudou completamente a minha vida, assim, salvou minha história, minha família, meus amigos, e a autoestima melhorou, comecei a me vestir melhor e me cuidar mais, então mudou, foi esse show do Sesc Pompeia foi um divisor de águas na minha história. Me deu coragem para ir para a estrada e, graças a Deus, deu certo. Cara, você falou sobre a questão dos vícios, né, do cigarro, da bebida. Como é que esses vícios eles atrapalharam tua carreira, assim? Como é que eles impactaram tua vida pessoal e artística? Cara, esse período bravo que eu passei, assim, de insegurança na carreira, de timidez, achava que eu era sempre menor, eu ia nos encontros com outros artistas, eu sempre achava que eu era o menor, e essa insegurança, aí eu já bebia mais. O alcoolismo, ele não precisa de motivo, o alcoólatra não precisa de motivo para beber. Mas você tendo motivo, aí, bicho, aí enfiava o pé na jaca, isso me atrapalhou, eu passei insegurança para as pessoas, contratantes, quase que, minha carreira quase que foi pro brejo por causa disso, cara. Eu, graças a Deus, eu encontrei forças para poder virar a chave, e foi nesse período aí, quando eu vi o quanto eu era querido, isso me deu força para mudar a minha vida, entendeu? E eu mudei. E eu reconheço isso, né? Me penitencio pelas besteiras que eu fiz na vida. Os primeiros 10 anos, assim, eu era muito bad boy, viu, cara? Bebia muito, chegava todo rasgado nos shows, porra. Não gosto nem de lembrar. Mas, graças a Deus, ficou no passado. Mas faz parte da minha história, eu não posso negar isso. Foi um aprendizado para mim, né? Foi uma lição muito forte para mim. Eu apanhei, mas aprendi. Queria te pedir licença, a gente está fazendo um percurso pela tua vida, pela tua história, mas a gente sempre, aqui no programa do Clube, tem um momento que a gente para e lê as perguntas das pessoas que estão aqui no chat, a gente já leu algumas, mas para garantir que todo mundo faça parte desse bate-papo também, aqui é um programa de todo mundo, né? Então, queria ler algumas perguntas para você, vão sair um pouquinho do esquadro, mas
para garantir que todo mundo participe. O poeta Caio César Muniz pergunta o seguinte: você lançou Vinis recentemente. Foi saudosismo ou um reconhecimento ao retorno dos LPs? O retorno, imagino, o retorno mercadológico, né, dos LPs. Legal, cara. Pô, que coisa linda, hein? Vou colocar você em tela inteira, peraí. Mostra de novo pra gente. Aqui, o poeta e o violeiro, Zé Geraldo e o violeiro, Francis Rosa, o poeta e o violeiro. Como é que a gente faz para comprar, Zé? Você tem a venda ainda? Olha, entra no Facebook na página do fã-clube Zé Geraldo Viagens e Versos. Eu conheci um violeiro lá em Joanópolis, aqui no interior de São Paulo, ficamos amigos. Eu sempre quis fazer um disco bem pé no mato, aí eu fiz essa aí com ele, o poeta e o violeiro. Então, para comprar esse disco, tem que entrar na página do fã-clube, é isso? Fã-clube Zé Geraldo em Viagens e Versos, no Facebook. Então, pessoal, Zé Geraldo, Zé Geraldo, Viagens e Versos no Facebook, beleza? Mas por que essa decisão de lançar em vinil agora? Eu sempre quis fazer um disco pé no mato, né? E só pé no mato. Eu quis fazer assim para minha satisfação pessoal. E quando eu conheci o Rosinha, é Francis Rosa, mas eu chamo ele de Rosinha. Quando eu conheci o Rosinha, ficamos amigos, ganhei o irmão. O Rosinha é um grande violeiro, e Francis Rosa, o violeiro de Joanópolis. Pesquisam aí depois, Francis Rosa. Aí eu comecei a frequentar, ele tem um sítio, aí eu levei meus cachorros, foi no período que eu saí da Serra da Cantareira. Aí ficamos amigos e irmãos, e começamos. Ele tem uma banda de rock, mas o trabalho autoral dele é de viola. Ele tem uma banda chamada A Trama e tem também Árvores de Carvalho. Sempre eles se reúnem e tocam. E o trabalho autoral dele é de viola. Aí eu quis fazer esse disco, cara. Veio a pandemia, a gente parou. E depois a gente acabou produzindo ele por telefone. Depois o tempo passou, a gente se encontrou e terminou e tal. Aí nós temos um grande amigo, Gustavo Ferro, da empresa Grão de Gente. Ele falou, porra, bicho, vamos fazer vinil também. E ele patrocinou, então, o vinil, porque é muito caro. Pra você ter ideia, Sim. na fábrica, é R$80 a unidade para fabricar. E aí o Guga Ferro deu de presente para nós os vinis. Então, está registrado muito aí. Legal, muito legal. Caio pergunta também o seguinte: quem é o companheiro de pensão? Vou colocar em tela, mas sei que você está no celular, você não vai conseguir ver. Quem é o companheiro de pensão de Uai Bichinho? Quem que é? Zé Ramalho. Zé Ramalho. Eu e Zé. Conta pra gente. Eu e Zé, a gente era carne. Quando ele vinha para São Paulo, a gente ficava. Eu era motorista dele e só largava ele no aeroporto na hora dele ir embora e tal. Aí um dia era meu aniversário e eu falei, eu não vou fazer nada. Aí chegou lá em casa de manhã, o Zé Ramalho e a Melinha. Aí bagunçou tudo, né, cara? A gente fez churrasco, saímos para rua para comprar bebida. E depois, quando ele foi embora, eu fiz a música. Eu fiz, aliás, duas músicas, né? O Ai Bichinho, foi no dia nesse dia do meu aniversário, que ele foi embora, eu fiz a música O Ai Bichinho, o companheiro de pensão era ele. E depois eu fiz também com o Padre Zé Barbosa, que é uma homenagem ao Zé Ramalho e ao Lúcio Barbosa, que o Lúcio Barbosa é o autor da música Cidadão. Legal. Marcão pergunta o seguinte: o novo álbum será lançado em vinil ou CD, ou vai só para as plataformas digitais? Com fé em Deus, vai ser em CD e vinil, com fé em Deus. Legal, muito bom. Eliana Filgueira pergunta o seguinte: como Zé Geraldo enxerga a partida de uma geração que conduziu o Brasil a uma musicalidade extraordinária? Como é que você está enxergando, Zé? De fato, nos últimos anos a gente perdeu nomes gigantescos da música brasileira. Claro que o tempo é um Deus infalível, né? A gente não consegue lutar contra ele, mas você tem sentido que está ficando um buraco, uma lacuna na música brasileira? Cara, imagina, minha geração é sacanagem, né, cara? Gil, Caetano, Renato Teixeira, Almir,
Pô, você for, enche as mãos aqui, a gente fica falando desse povo aí, agora os que foram, né? Pô, agora essa semana mesmo eu fui assistir o espetáculo Dominguinhos. Domingos foi um grande amigo que eu tive, participou de algumas músicas minhas nos discos. Cara, a vida é isso aí, né, bicho? Houve uma transformação muito grande no mundo, em todas as áreas. Na música, acho que foi uma das áreas que teve assim mais. Apareceu esse lance da tecnologia na música, então mudou muito, assim, mudou o cenário, mudou muito. Tem muita coisa assim que a gente nem conhece, nem sabe que está rolando e tal. Claro que cada poeta que parte, cada grande artista que parte, cara, a gente fica muito sentido, porque a gente sabe que a nossa estrada, eu estou mais perto da chegada, né? A partida já ficou muito longe, eu estou chegando perto da partida, da chegada, aliás, estou chegando no ponto de partida, de chegada, né? De final. Então, a gente fica preocupado. Eu já encarei assim a passagem pela vida com mais temor e tudo. Hoje eu sou uma pessoa mais realista com relação, eu encaro mais assim com naturalidade o ciclo da vida, principalmente pessoas que vivem tanto, que têm a oportunidade de viver tantas emoções como eu, por exemplo, tenho. Eu sou um cara privilegiado porque eu tenho filhas saudáveis, talentosas, tenho um neto, tenho uma companheira agora comigo também já há algum tempo, tenho amigos, eu tenho um público maravilhoso que enche meu coração de emoção. Todo lugar que eu vou, eu volto para casa transbordando de emoção, porque é muito forte essa relação do público com o artista. É um namoro, né? Um namoro muito forte. Então, eu fico temeroso, eu fico triste quando acontecem as partidas, lembro dos companheiros que partiram, mas, cara, a gente não tem como lutar, né? A gente sente mais ou menos, mas a real é essa, né, cara? A gente não pode ficar também sonhando que. Eu já sonhei que eu ia ficar para sempre, mas, pô, isso não existe, né, cara? Hoje eu Cara, encaro com naturalidade. Eu só não, é a única coisa que eu não gosto é de sofrimento, cara. Eu já sofri bastante quando eu me acidentei, eu tenho problemas. Quando eu tenho crise pulmonar, quando eu tive em janeiro desse ano, eu tive. É sofrimento, cara. Você ter falta de ar é um sofrimento muito grande, não desejo para ninguém. E então, mas eu, graças a Deus, sou uma pessoa saudável. Fora esse problema pulmonar, eu sou uma pessoa muito saudável. Eu caminho 3, 4 vezes por semana, 4 quilômetros. Eu faço. Hoje mesmo eu fiz pilates de manhã. Eu faço pilates há 8 anos, 2 vezes por semana. Me alimento bem, durmo bem, enfim. Então aí, né, cara? Enquanto tiver aí saúde, vontade para tocar, como eu tenho, graças a Deus, eu fico 2 semanas, 3 sem tocar, eu fico louco, né, cara? Já começa a coçar. Então, quando não tiver saúde, e aí uns doidos aí pelo caminho para me ouvir, eu estou aí na estrada. Zé, eu tô em Mossoró, você tá em São Paulo. Eu sei que você já veio ao Rio Grande do Norte. O Caio, inclusive, já conversou com você quando você veio aqui. Mas você já tocou em Mossoró? Já tem recordações do Rio Grande do Norte, de passagens por aqui? Não, 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 cara, não tem, nunca toquei. Aliás, eu tenho conversado com o Célio. A gente tem que se preocupar mais assim com o norte e nordeste do país, porque a gente praticamente não vai, cara. Eu vou agora tocar na Bahia agora no fim de outubro, mas são shows assim pontuais. Eu queria ir com mais frequência, como eu vou em outros estados, entende? Então isso aí é uma lacuna que nós temos na minha carreira. Fazer uma mini turnê, né, em várias cidades por aqui. A gente tem conversado sobre isso aí e acho que está próximo da gente fazer isso. Cara, mas o que que Você falta mesmo, para viabilizar isso? falta talvez interesse dos produtores locais, eles pesquisarem para ver se a gente tem um público mínimo que vale a pena fazer, né, cara? Enfim, mexer alguém que tenha interesse também do lado daí, né? Porque do lado de cá a gente tem conversado bastante sobre isso, eu e o Célio, e a gente tem buscado alternativas para a gente. O Brasil é muito grande, cara. Eu já toquei muito em outros estados e agora não tenho tocado tanto em outros estados assim, longe. Zé, só fazer
trazer uma informação para você aqui no chat, tá pipocando de informações que você tocou em Mossoró, sim, no Teatro Municipal de Zuí Rosado, em 2006 ou 2007. Tá faltando só fechar essa informação. Puxa vida, me perdoa aí, gente. Fica bebendo Cara, também essas porcaria aí. a gente, a Desculpa gente aí, desculpa, eu não me lembro, cara. Então, por favor, vocês me perdoem. Tranquilo, tranquilo, estamos em casa. Zé, a gente escutou muito, muito nesses anos todos fazendo programa com artistas muito grandes, tanto quanto você, essa mesma coisa. Nós não vamos ao interior do Brasil, nós não vamos ao Nordeste, ao Norte, a gente vai com muita dificuldade, porque os produtores culturais não têm interesse em trazer. Essa tem sido uma máxima, né? Sim. Mesmo artistas de massas que a gente conversou aqui dizem isso, olha, nós temos muita dificuldade de ir, é um pouco mais distante, e os produtores não têm interesse. Como que você vê esse momento que está vivendo a arte no Brasil, essa coisa do incentivo à cultura? Olha, cara, a gente teve aí um período de incentivo zero, né? Mas agora a gente tem visto alguns sinais. Eu não sei ainda, é muito cedo ainda para a gente falar, mas eu acho que a gente tem que falar sobre isso. Agora, é que os estados também eles têm uma certa independência, né? Cada estado tem um fomento cultural, uma secretaria de cultura, cada estado tem também essas coisas, não é só uma dependência assim do órgão central, eu acho que os próprios estados também têm essa possibilidade de fazer, né, cara? E a gente, sei, cara, a cultura vem se arrastando, o setor cultural vem se arrastando aí, né, desses últimos anos, esse problema da pandemia, nós ainda, a minha agenda de shows ainda não é a mesma de quando parei na pandemia, ainda não voltou ao pique que era, entendeu? Então, eu acho que nós estamos caminhando ainda devagar assim, no setor cultural. Eu espero que a gente possa ter, né, dos setores competentes aí, um certo incentivo para que a gente possa caminhar mais. Artistas jovens também que estão por aí, tem aparecido muito, circulo muito na noite, conheço muitos jovens que estão aí também batalhando, cantando nos bares, nos festivais. Então, tem que haver uma preocupação constante nessa área, né? Cara, eu tô vendo aqui os comentários, as pessoas estão falando, e tem um comentário aqui que me chamou a atenção, que acho que vale a pena colocar, não é uma pergunta, mas é do Jean, ele fez o seguinte comentário: a versão de cachorro urubu do Zé é melhor do que a original do Raul. Cara, não sei se você concorda com isso, mas queria saber como que foi tua relação com o Raul Seixas, um cara que você é tão identificado. Musicalmente, eu escuto você e lembro do Raul, e sei que os fãs do Raul te adoram, né? É o que eu falei, quando eu vi com uma grande parte da plateia de fãs do Raul, eu falei, minha carreira está salva. Ah, cara, eu tive, olha, agora esse comentário aí do Jean, ô bicho, ô, devagar aí, é que eu não acho, né, cara, porque quando você tem essa idolatria, como eu tenho pelo Raul, eu acho que as gravações, eu procurei fazer longe, quando eu gravo a música de alguém, que nem eu já gravei do Dilla, eu tenho a minha marca já de cantar, né? Então eu canto do meu jeito. Até a Vivi Seixas, essa semana, mandou um recado para mim através da minha filha, falando que adorava também a minha interpretação de Cachorro Urubu, falou que adorava minhas músicas e tal, a filha do Raul. Então o Jean não Ó, tá tão longe, né? A filha do Raul tá concordando com ele. eu tive alguns encontros com o Raul. Eu acho que eu tive 8 encontros com o Raul. A gente gravava na CBS, ele também estava lançando disco lá. Eu até já escrevi uns textos aí, meus encontros com o Raul. Teve alguns, assim, muito emocionantes. Eu tenho um livro, o livro foi lançado aí, Cidadãos a Geraldo, 40 e poucos anos de história e estradas, autoria do professor Valdir Sequinel, lá de Itajaí, Santa Catarina. Tem um depoimento do Eduardo Soares, que me levou, foi o último encontro que eu tive com o Raul. Foi um fã, o Eduardo, que me levou na casa do Raul. E eu tinha um período que eu fiquei sem beber, eu desenchei, não estava fumando, estava bonitão e tudo. O Raul demorou para me reconhecer, cara. Quando ele reconheceu, ele começou a chorar, me estendeu a mão assim, falou que eu estava muito bonito e tal e tal.
Olha, cara, teve dois artistas assim que me impactaram muito, assim, de eu chegar perto. Um foi o Raul, e outro foi a Elis Regina. Quando eu cheguei perto da Elis também, eu fiquei tremendo para as pernas abaixo, sabe? E o Raul foi a mesma coisa, cara. Então, eu sempre tive um respeito, primeiro, uma idolatria muito grande pelo Raul. Quando eu vi minhas filhas adolescentes escutando Raul Seixas, eu fui para o cantinho assim, sorri, peguei uma cachaça, deixa eu tomar um trago aqui, dei uma boa golada e falei, graças a Deus, estão salvas. Raul deixou uma obra maravilhosa aí, que muitas gerações vão beber. Agora, no meu disco novo, a faixa de abertura chama Maluco, Rei e Poeta. É a faixa de abertura do disco, é uma homenagem que eu faço a Raul, Roberto e Dylan. Diz, Raul mostrou o caminho, é possível sonhar. A utopia está logo ali, depois da curva. Roberto encantou as jovens tardes de domingo na tela da televisão. O rei ensinou a cantar com o coração. Em cada manhã de esperança, Dylan me fez companhia. O poder da palavra, o prazer da poesia. Assim vou seguindo, me sentindo como se eu tivesse nascido há 10 mil anos atrás. Nas curvas da estrada de Santos, eu pego carona e vou para as baladas na beira do cais. The answer, my friend, is blowing the wind. O maluco, o rei e o poeta me acompanham por onde for e não tem mais nada, negro amor. É um rock and roll da bexiga, chama Maluco, lindo, Rei e Poeta. Lindo, lindo. Que legal. Cara, a gente já está encaminhando para o final do nosso bate-papo, a gente tinha feito um acordo aqui, queria te fazer algumas perguntinhas bem rápidas, assim, você falou muito de muita gente nesse papo, falou do Raul, falou do Roberto, falou do Renato Teixeira, queria saber de você, cara, quem que é o artista brasileiro que você mais admira? Ah, bicho, eu não tenho um. Eu não tenho um artista brasileiro. Por exemplo, a parceria do Almir com o Renato, para mim, é Pelé com Pelé. Né, futebol, Pelé com Pelé. Então, assim, por exemplo, eu gosto muito do. Aliás, o Almir e o Renato são os dois amigos mais antigos que eu tenho na música. Eu sou suspeito para falar deles e tal. Mas pô, eu gosto muito do pessoal de outra geração, do Zé Cabaleiro, do Chico César, são dois. Sim. Tenho assim, o maior prazer de ser amigo deles, mas sou muito fã deles, assim. O Chico Baleiro, eu até tenho duas parcerias com o Baleiro, uma eu vou gravar agora, nesse disco novo agora, tem uma parceria minha com o Baleiro. Baleiro é um irmãozão que eu tenho também, muito querido. Nos ajude a trazer Zé Cabaleiro no programa do Clube do Vinil. Faz tanto tempo que a gente quer bater esse papo com ele. Uai, cara. Nos deu o caminho. Hein? Nos deu o caminho para encontrar esse homem, para conversar com o Zé. Eu vou dar, quem sabe, vou dar um toque. Ele é bem acessível. Baleiro é gente boa. Mas então eu não tenho, assim, um cantor, assim, que eu falo. No sertanejo, por exemplo, eu não curto duplas, assim, canta muito agudo. Eu gosto mais, talvez pela influência de eu ter cantado blues, eu gosto mais de artistas de voz grave. Por exemplo, eu tenho um amigo muito querido, que eu sou fã dele, é o João Carreiro. O João é meu brother também, querido. O João é uma puta de um cantor, para mim é um dos maiores do Brasil, assim, eu sou muito fã do João, e é muito querido também, é um irmãozão meu também. Eu gosto, assim, mais do sertanejo, que mais voz grave mesmo. Com certeza é pela influência do blues que eu cantei, a minha voz também é rouca, aguda, assim, eu não curto muito não, cara. Mas eu gosto de música em geral, eu não falo assim, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Essa música pode ser qualquer música, se ela te pegar, bicho, pode ser até do seu inimigo, entendeu? Então... Cara, uma outra coisa que eu queria saber de você, já que a gente está falando de música, que música você bateu o ouvido e disse, putz, eu queria ter escrito essa, arrepiou tudo e disse, eu queria que essa fosse minha? O Poder do Criador, do paranaense, como é que é o Goiano, do Goiano, que fazia a dupla, já faleceu. Hora triste foi aquela que Jesus Cristo falou. É do Goiano, que faz dupla com o paranaense. E, ó, eu gostaria de ter feito, outro dia o cara perguntou que música você gostaria de ter feito no Brasil. Eu falei todas
da parceria do Almir e do Renato. Cara, tua filha é cantora também, né? Como é que foi esse processo de ter uma artista, ter uma filha artista também? Como foi que ela chegou para você e disse, pai, eu vou seguir a mesma carreira que o senhor? Bom, eu tenho duas filhas, né? A Gija e a No. A Gija fez direito e especializou nessa área de recursos humanos, essa parte de produção. É ela e o Célio que seguram são meus alicerces, né? A Gija e o Célio. A No foi o seguinte, a No, desde pequenininha, ela fazia ginástica olímpica, ela fazia balé, fazia ginástica olímpica, disputou o Campeonato Brasileiro de Ginástica Olímpica, enfim, a No era da área de... E aí nós mudamos para Vila Madalena. Mudamos para Vila Madalena, elas estavam em fase pré-vestibular. E nós pegamos a Vila Madalena, assim, a efervescência cultural da vila, assim, começando aquela efervescência cultural. E lá perto de casa tinha um sarau, tinha um salão chamado KVA. E lá no fim da rua, Cadeal Arco Verde, então toda sexta-feira tinha um sarau. A No começou a ir lá no sarau e conheceu uma opção de artistas jovens como ela. E, bom, primeiro que ela escreveu um papel assim, vou entrar na USP. Aí botou na geladeira e ela ralava a semana inteira, só saía sexta-feira e ia lá no sarau do KVA. Aí ela lá, por exemplo, o Fernando Anitelli, do Teatro Mágico, a No participa também do Teatro Mágico, né, há muitos anos. E ela e o Fernando Anitelli começaram a compor lá nesse sarau lá do KVA. E aí, quando ela estava no segundo ano da USP, ela chegou para mim e falou, pai, vou trancar a USP. E eu falei, o que você vai fazer? Ela falou, música. Aí ela foi estudar violão e canto. E casou com músico, tem um filho de 14 anos, que também, o Gael também já toca a opção de instrumento. E aí, para mim, eu falei para ela, ó, você vai estudar música como se fosse uma faculdade. Aí ela foi e se encontrou, entende? Então, até um amigo meu falou, pô, se fosse filho meu, eu dava uma surra. Pô, bicho, eu larguei uma carreira profissional até então bem sucedida para encarar a carreira artística e tudo. Agora a minha filha é talentosa e muito mais disciplinada que eu, ela é. E por que eu vou em contra? Então, eu apoiei, claro que apoiei, não tem problema nenhum, apoiei, com certeza. E até essa Zé, semana, ela pode participa de falar. alguns grupos, ela tem a carreira dela, mas ela participa do grupo chamado Folk na Kombi. Até eles vão gravar comigo agora no disco, fiz uma música especialmente para gravar com eles. Um grupo chamado Legal. Folk na Kombi, muito bom. Ela faz parte do Folk na Kombi, faz parte do Teatro Mágico, faz parte da Banda Mirim. A que mais trabalha lá em casa é ela. E tem a carreira solo dela. Então, estamos aí na estrada. Zé, o Caio César é o nosso coordenador aqui do fã-clube Alucinação em Mossoró. Então ele está desde lá do início querendo que eu pergunte, vou perguntar para vocês. Qual era a tua relação com o Belchior? Você o conheceu, foram parceiros, trocaram ideias? E como é que você sentiu a partida do Belchior, né? Ele teve um fim de vida muito eremita, né? Uma coisa diferente. Como é que você viu aquilo ali? Ó, cara, Belchior foi um dos grandes amigos que eu tive na música, viu? A gente se frequentava, eu ia show dele, ele ia shows meus. O Célio trabalhou muitos anos. Minha relação com o Célio já vem de muitos anos. O Célio trabalhou Isso, muitos anos ele comigo. questionou aqui nas perguntas se o Célio Silva era empresário do Belchior, é isso mesmo, Isso, o então. Célio trabalhou muitos anos com o Belchior. Os últimos anos do Belchior, o Célio trabalhou com ele, muito, não sei te precisar quantos, mas foram muitos anos. Então, cara, assim que o Belchior assumiu, a gente ficou preocupado, porque a gente tinha uma relação e tudo, e, porra, imagina, primeiro o amigo, né? Primeiro o amigo que ele era, um grande amigo, que eu considerava ele um grande amigo meu, a gente se encontrava sempre, tudo. Temos histórias juntos até. E, e segundo, um poeta maravilhoso, né, cara? Pô, ser contemporâneo de um poeta como o Belchior, cara, pô, é muito orgulho para mim, para eu ser chamado de poeta, sendo contemporâneo do Belchior, cara. Pô,
para mim, ao meu ver, foi um dos maiores poetas do nosso tempo, né? Fiquei muito triste, cara. Fiquei muito triste, muito. Fiquei muito abatido com a partida dele, da maneira como foi, assim, foi muito triste, cara. Ainda lembro dele com muita saudade. Zé, para terminar esse nosso papo, né? A gente já conversou sobre muita coisa. Acho que se a gente ficar aqui, a gente ainda vai conversar mais umas 2 horas. Queria que você deixasse um recado para os jovens artistas brasileiros. Você contou aqui para a gente hoje, nessa 1 hora e meia de papo, que o teu percurso foi um percurso de abnegação, de abrir mão de certas coisas, foi um percurso tortuoso, não é aquela história tradicional que a gente escuta do músico que começou cedo e tal, né? Pelo contrário, você teve 10 anos de terno e gravata. Que recado você deixa hoje aqui? A gente tem muita gente no nosso chat que é músico, que trabalha com música, que trabalha com arte. Qual que é o recado que você deixa para essas pessoas? Olha, cara, a minha história, ela inspira muita gente, porque a arte não tem limite, o artista não tem idade, a poesia não tem fronteira, a música, porra, cara, você lidar com poesias, né, com música, com teatro, com dança, isso aí é uma bênção, né, cara? Não é, muitos são os pretendentes e poucos são os escolhidos, né? Então, a mensagem que eu passo é uma mensagem, assim, de força, de fé, acreditar, né? Se você acredita, se você gosta de fazer, primeiro você tem que gostar de fazer, né? Eu, quando termino de fazer uma música, parece que eu ganhei na loteria, né? O dia que eu perder isso, acabou. O dia que eu não tiver mais prazer de fazer. Então, a minha mensagem é essa, que tenha perseverança, procure aperfeiçoar a sua arte, procure conhecimento para você poder abrir a sua arte, né? Para você caminhar com a sua arte e, se possível, viver da sua arte, né? Porque também, se você não puder viver exclusivamente da sua arte, isso aí não é problema, não. Conheço a opção de artistas maravilhosos que têm outra profissão para poder se manter, porque às vezes a própria arte não dá essa condição para o cara, né? Então é isso, muita força, muito som na caixa, muito rock and roll e muita fé, e é possível. O sonho é Zé, possível. a gente falou um pouquinho sobre você viajar, conhecer o Nordeste. O que precisa ser feito? Eu estou te falando agora, perguntando de forma mais oficial, porque eu sei que tem produtores culturais que estão assistindo, que vão assistir essa entrevista. Qual o passo a passo? A gente fala com o Célio, tem um telefone para contato, para contactar o Zé Geraldo e trazer ele para essa região do país. Como é que a gente faz hoje? Então, quem cuida da minha agenda, dos meus passos, quem cuida de toda essa parte aí é o Célio. Ele que cuida. Então, eu acho que é colocar o telefone dele aí na Você grade, o pode, pessoal. você pode passar o Sim, telefone dele, a gente sim. coloca aqui. 11, né, São Paulo. Um minutinho, Célio Silva, DDD Isso. 11 Aí, 99857 99857 6632. 6622. 3, não, 22. 32. 32. Obrigado. Repete aí. Vamos colocar em tela para ver se está certinho. Aí, Célio, DDD 998. 11 Ótimo, 99857 6632. Então, se ótimo, isso você é aí. produtor cultural, se você é Aí, agente público, pode falar, pode falar. não, aí a conversa, acho que estabeleceu um início de conversa, aí vão se abrindo portas, possibilidades, né? A gente tem maneiras de trabalhar, a gente trabalha ou com banda, ou eu sozinho, ou eu com o músico. Então, Legal, legal, mas o passo inicial legal. seria trocar, então, informações com o Célio, para a gente ver, de A gente repente, confessa começar. para você, Zé, que esse sempre foi um interesse nosso, né? Como o clube tem sido a porta para esse bate-papo e a gente conversou com vários artistas que retrataram a mesma coisa. Olha, a gente não vem ao Rio Grande do Norte, a gente não vai ao interior porque a gente não consegue a porta aberta. Então é É, ajudar a ser essa porta aberta. Aqui no nosso chat a gente tem jornalistas, a gente tem produtores culturais, a gente tem pessoas que são envolvidas com a Câmara Municipal, então é possível a gente ajudar nessa sim. mobilização para Ó, fortalecer esse elo
cultural. Queria te pedir uma coisa, não sei se você vai permitir, tá fora do script, né? Mas queria saber se rola você fazer uma palhinha pra gente aqui, para quem está nos assistindo essa hora da noite. Tem preferência de alguma música, não? Eu gostaria de ouvir Milha aos Pombos, se for possível. Vamos lá, vou colocar ao vivo, diretamente da sua casa, aqui para o programa do Clube do Vinil. Vou colocar em tela cheia, vou deixar o telefone do Célio, né, porque é importante. Zé Geraldo, vai lá. Enquanto esses comandantes loucos ficam por aí queimando pestanas, organizando suas batalhas, os guerrilheiros nas alcovas, preparando na surtina suas botas, a cada conflito, mais escombros. Isso tudo acontecendo e eu aqui na praça, dando milho aos pombos. Isso tudo acontecendo e eu aqui na praça, dando milho aos pombos. Entra ano, sai ano, cada vez fica mais difícil o pão, o arroz, o feijão, o aluguel. Uma nova corrida do ouro, o homem comprando da sociedade o seu papel. Quanto mais alto o cargo, maior o rombo. Isso tudo acontecendo e eu aqui na praça, dando milho aos pombos. Isso tudo acontecendo e eu aqui na praça, dando milho aos pombos. Ainda. Yeah. Ficou pela metade. Não estou te ouvindo, não. Estou aqui me deslumbrando para você com o microfone desligado, rapaz. Estou aqui com o microfone desligado. Muito obrigado. Um sincero abraço do programa do Clube do Vinil. Um abraço particular meu. Foi muito bacana esse bate-papo. Espero que a gente possa fazer um próximo programa do Clube do Vinil com você aqui em Mossoró. A gente vai lá te entrevistar. Sim, sim. Obrigado, viu, Zé? Pô, um grande abraço aí, pessoal da região, Mossoró e toda a região aí. E quem sabe, logo, logo eu estou por aí. Um grande beijo para todos. Valeu, pessoal. Valeu, tchau. valeu, A gente se encontra tchau. no próximo programa do Clube do Vinil.